Começou a preparação do Flamengo para enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Gabigol pode voltar a ser relacionado na próxima quinta-feira, diante do Fortaleza no Maracanã. Com o início dos trabalhos visando o jogo de quinta contra o Fortaleza no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, até porque se manter no topo dessa competição não é uma tarefa nada fácil. O Flamengo faz proposta oficial para contratar Claudinho do Zenit. A proposta que o Flamengo fez, mas teve proposta. Aí agora dessa janela eu não posso falar porque... A partir de agora a impressão que se dá é de que o clube russo enfim topa negociar. A primeira oferta que o Flamengo fez nessa janela nos últimos dias foi de 15 milhões de euros. E ele quer jogar no Flamengo, ele já se decidiu. Entre Flamengo e Claudinho já acertou alguns dias. É informação, tá? O Claudinho quer jogar no Flamengo. Tem muita informação importante na manhã desta terça-feira. Um ótimo dia para todos vocês. Chega mais aqui no canal Meu Mengão React. Logo cedinho, hein? Já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. Mas faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força daqueles que torcem de verdade, ó, pro Flamengo. Você que sempre apoia aqui o nosso canal, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. Então corre aqui, se inscreva e ative o sino das notificações. Vai nos comentários e coloque aí qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro? Você está na Bahia, no Espírito Santo, Fortaleza, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul? Coloca pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo. E um detalhe importante, hein? Claudinho vem aí. O Flamengo já fez a proposta oficial e essa proposta pode ser aceita a qualquer momento. Eu gostaria da sua opinião. E aí, pra você, o Claudinho vai dar certo no Flamengo? Comenta aí embaixo. E vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos aqui ao canal do filiado ao canal Vene Casagrande, João Guilherme, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Pra cidade maravilhosa no Rio de Janeiro e ver como estão Flamengo. Gabigol pode voltar a ser relacionado na próxima quinta-feira, diante do Fortaleza no Maracanã. O atacante ficou afastado das últimas 3 partidas depois de seu empresário manifestar a vontade de costurar uma saída do clube. O Flamengo está negociando com o Palmeiras uma troca entre Gabriel Barbosa e Dudu. Mas o negócio não é simples, já que o ídolo palmeirense não tem o desejo de se transferir para o rubro-negro. Já foram 2 adversários do Rio nos últimos jogos e nessa semana tem mais um pela frente. A vitória sobre a equipe do Fluminense deixou o Fortaleza ainda mais vivo na briga pelo G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. 3 pontos dignos de elogios do técnico do clube carioca, que por sinal não foi a primeira vez em que ele veio disputar uma partida contra o time de Vojvoda. Hoje, quando fui cumprimentar Vojvoda, disse a ele que eu estava vindo aqui pela 3ª equipe diferente enfrentá-lo. Isso dá uma ideia dos problemas que temos no futebol brasileiro. Como é bom ter um trabalho duradouro, como isso significa bastante para a estabilidade de uma equipe e como o contrário é verdadeiro na mesma proporção. A delegação tricolor se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Centro de Excelência Alcides Santos, já pensando no duelo contra a equipe do Flamengo, o 3º e último time carioca seguido em que o Fortaleza vai enfrentar. E mais uma vez, em um duelo difícil, fora de casa. É um desafio, eu falo com jogadores e, bueno, como nós temos força en Castelao, hay determinados times que se hacen fuertes también en su casa. Entonces, mas es un desafío para la gente y no es un desafío imposible porque lo hicimos en otros años y durante este año también. Entonces, yo que vamos a continuar trabajando para conseguir esos objetivos también. E já pensando nessa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda está com a cabeça nos possíveis desfalques e retornos para esse duelo. Além de ter 4 jogadores no departamento médico, o lateral Bruno Pacheco sentiu uma lesão no aquecimento da última partida. Mas ele poderá contar com o possível retorno do zagueiro Kusevich, que retornou da Copa América e agora está se recuperando de uma gastroenterite. Além dele, o atacante Kevin Andrade também retornou da disputa da Copa América. Eu falei com Bruno, ele sentiu um desconforto durante el aquecimiento y bueno, pono tenis y ve ao banco, ¿me entiendes? Porque esa es la verdad, no vamos a esconder algo que
que bueno, que acontece. En cuanto a Kusevic, él vino bien, hizo un esfuerzo grande él para llegar ao tempo, vino con mucho cansancio, mas hace 2 días él estaba con un problema con un virus y no estaba con la fuerza necesaria que se necesita para jogar una partida de futebol. Entonces eso, acho que él va a estar disponible, mas lembro también que o Kervin, un viaje a Paraguay después de una convocatoria a selección, también sufrió algo o similar. Estar con cuidado con eso, mas son jugadores que vamos a recuperar, tanto ele como Kervin como Kusevic. O pensamento do clube tricolor nesse momento é de continuar conquistando pontos para continuar brigando na parte de cima da tabela. Representação do nosso elenco e início dos trabalhos visando o jogo de quinta contra o Fortaleza no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, até porque se manter no topo dessa competição não é uma tarefa nada fácil. E quem tem nos ajudado e muito nos últimos jogos, entre todos os nossos craques, é o nosso atacante Pedro. Não é segredo, o cara quando não marca gol sempre tem uma bola certeira para algum companheiro bem colocado. E que fase vive o nosso Penaine, hein? Autor de mais um gol na última rodada, o nosso atacante chegou à artilharia isolada do Campeonato Brasileiro, agora com 7 gols. Mas, mesmo quando não marca, ele ajuda. São 16 participações em gols nos últimos 13 jogos, sendo 10 gols e 6 assistências nesse período. No Brasileirão, ele também lidera essas estatísticas. Além dos 7 gols no campeonato, foram 5 assistências, 12 participações em gols em 15 jogos. É isso, nação. Lembrando que esse jogo de quinta contra o Fortaleza será a última partida sem os nossos uruguaios que estão disputando a Copa América. Depois disso, serão 8 dias sem ter o Mengão em campo por conta do adiamento do jogo contra o Internacional. E aí sim, eles estarão de volta e à disposição para o duelo do dia 20 contra o Criciúma, jogo que vai ser em Brasília. Olha, nação, parece que essa novela entre Flamengo e Palmeiras, Gabigol e Dudu, parece que chegou ao fim. E o Gabigol foi relacionado para a partida desta quinta-feira contra o Fortaleza. Mas a imprensa esportiva debateu sobre a possível assinatura do Gabigol no pré-contrato que o Palmeiras já ofereceu ao Gabigol. Vamos analisar nesse momento. O Gabriel não tem brecha no time do Palmeiras? Eu acho que tem. Eu acho que ele chega para jogar e muito. Eu não concordo. Muito no Palmeiras. Ele faz muito rolo. Eu muito acho que polêmico. E gol? Faz também. gol, fica com os dedinhos pra trás assim, mas ultimamente, bom, não tá jogando. Não, né? tá jogando. Ele não é tá problema. Ele sabe jogar, mas ele é problema. Mas vocês não acham que ele saindo do Flamengo e tendo uma oportunidade no Palmeiras, time estruturado, que é hoje um time que tem elenco, tem direção, tem técnico, tem jogador que pode chegar e falar assim, você tá maluco? Tem o Abel, principalmente, que pode falar Abel, isso. Vocês acham que ele vai chegar aqui e dizer que ele vai querer mostrar sua camisa? Talvez o que permitiram no Flamengo não vão permitir agora. Muito provável. O que permitiram lá no Flamengo não vão permitir agora. Porque quando ele chegou no Flamengo, ele não era isso aí tudo que o Milton falou. Foi botando as asinhas e... Deixaram. E ele fez... Até por merecer as asas no Flamengo. Sim. É o grande ídolo do Flamengo do século. A característica de jogo do Palmeiras não combina com o Gabigol, cá pra nós. O Palmeiras... Porque o Palmeiras é um time... Ele quer que o time jogue pra ele. O Palmeiras é um time que o Abel gosta de operários. É cara que dá a vida, que se entrega. É Rony que a hora que tá apertado lança a bola lá no goleiro e tromba com o goleiro. O Gabigol não vai fazer isso. Mas o Estevão não faz. É a característica do time do Palmeiras. Não, entendeu? E o Palmeiras não vai mudar vem pra fazer o esquema de jogo. O Gabigol não vem pra dar carrinho voador em ninguém. Mas não não é questão pra fazer. O Palmeiras, pra fazer gol, ele precisa daquele conjunto. E não joga, o Palmeiras nunca jogou pra um jogador só. Não é pra um jogador mas nem vai jogar. Não joga. Mas nem vai jogar. Mas isso aí não existe. Vamos deixar vir. Gente, não vai jogar. Eu acho que o Palmeiras não tem que jogar pro Gabigol. O Flávio Lopes é titular do Palmeiras hoje. O Gabriel não tem brecha? Ele não joga no lugar do Flávio Lopes, tá de só que o Flávio Lopes vai lá buscar bola. Ele dá outra característica. Ele faz o Gabigol tem bola pra jogar em qualquer time se ele quiser. E eu acho que a mudança de ar dele, se for pro Palmeiras, se for pro Cruzeiro, vai fazer com que ele volte a ser o grande jogador. Porque senão ele joga a fama fora. Sim.
E tirando o Flamengo, que ele teve problema, ele joga em qualquer time do futebol brasileiro. Tem bola pra ele. Ele joga no São Paulo no lugar do Caleri? Ele arruma mais encrenca do que gol. Sim, eu chamo de Gabi ex-gol. Olha os números do Gabi. Então, mas você acha não, que ele ele é um cara irreverente. Ele quer aparecer mais que a bola, mais do que o goleiro, mais do que o Pelé. Então, mas você sabe perfeitamente que há clubes onde o cara encontra o espaço e faz isso. Outros, o cara fica um pouco mais com o pé atrás, você não acha? Não, o Tite no lá Palmeiras. não vai deixar ele falar. falar. O Abel não vai deixar ele. O Palmeiras vai? De jeito nenhum. O Abel é o melhor técnico. Aliás, sabe o que eu defendo? Mauro Betti me copiou. O Abel Ferreira, já faz tempo, ele devia ficar na seleção brasileira e treinar o Palmeiras. Não, eu não defendo isso mesmo. Onde ele tá. O técnico da seleção brasileira trabalha coça. Não vejo mal nenhum também, não. E hoje, né, Mauro? Eu sou contra. Não, essa tese eu sou contra mesmo. Deixa ele lá. Eu acho que ninguém gosta dessa ideia. Acho que eu sou um dos poucos que não acho que seja o ideal, mas admito que também não é um grande estrago, não. O Dudu não vai pro Flamengo, pelo jeito. Não. Mas seria uma boa pro Flamengo pegar o Dudu? Eu acho que seria uma boa pros dois, ô Kleber, porque hoje o Dudu é o Gabigol do Palmeiras. Mas essa troca não vai acontecer. Então, porque o Dudu tá rateando, porque a diretoria do Palmeiras queria que ele fosse, a diretoria do Flamengo também queria ele lá, porque o Tite gosta do Dudu, apesar de não ter convocado. Mas o tempo de contrato não agrada, né? Então, mas é que tá, o Sheik, seria pro Palmeiras ideal, porque ele poderia pegar o Gabigol agora. O Palmeiras ele não vai também desprender hoje uma quantia financeira. Mas não é o ideal você desperdiçar o maior ídolo do craque ídolo do século. Aí uma teima da Leila desnecessária. O Dudu ele tá sem ambiente no Palmeiras, ele criou todo esse problema e hoje ele desconstruiu. Tá sem ambiente, mas seria uma presidente do Palmeiras. Seria uma ignorância sem fim ele largar essa possibilidade do Cruzeiro agora de 4 para 5 anos de contrato. Onde seria rei para tentar um lugar no Flamengo. Ele não vai, não. Ele tá certo de não ir. E o Palmeiras tá certo de não ele não vai. Ele não vai. O Dudu não quer. Para mim, zero chance. O Dudu não quer ir. Mas continuar. Seria uma das maiores cagadas do futebol ele pode brasileiro ganhar, de todos os tempos. Ele pode ganhar espaço. Eu acho, e pro Flamengo? Calma. Não por vestir a camisa do Flamengo, e sim pelo tempo de contrato que o Flamengo quer oferecer e o tempo que o Cruzeiro acabou de oferecer para o mesmo. A concorrência dele no Palmeiras é menor do que no Flamengo, né? Sim. A concorrência do Dudu no Palmeiras. O Dudu tem 33 anos, eu acho. Dizendo que o Gabriel 32. Não joga 32? Não, quem disse foi o Cicinho. Não, e aí o Milton, os únicos que entendem de bola. Tá vendo? Eu fui um grande lateral esquerdo lá em Muzambinho. Não, eu lembro, a defesa Joguei 8 minutos. A defesa era Cicinho, o Wellington de Oliveira, Muzamba e o Cabeção. O Carlinho Boca de Véia e tinha também o Miltinho Chupa-Dedo. Ele é médico hoje. O goleiro era o Marcão. O Miltinho Chupa-Dedo e o Miltinho Chupa-Dedo é médico pediatra. Mas provavelmente, né? Tirar os bebês, larga a mão. Ó, a gente fez uma... A gente botou na rede social aqui do programa, na hashtag, se o Gabriel seria titular do Palmeiras. No começo estava 70 e tantos por cento e continuou. 73,8%, quase 74% acreditam que ele seria titular do Palmeiras. E 26,2% acham que ele seria reserva. O que faz o Mano acreditar que o Cicinho e o Milton entendem pra caramba de futebol? Então, Kleber, porque, cara, na boa, o Gabigol ele é um entojado. Isso daí é fato. Mas a palavra lá de Minas, viu? Que nós entojado? Muito, é entojado. Então, porque quem de fato ele é muito bom. Ele é. Esse é mesmo, esse é crica, hein? Mas o Abel, eu acho que ele vai aparar as asinhas do Gabigol. Quem deixou o Gabigol crescer demais dentro do Flamengo foi o Marcos Braz. Claro. Ele discutia com o treinador, o Marcos Braz abraçava ele, saía do campo ali abraçado com o Gabigol. Então, se você vai para um clube hoje mais profissional, um cara aí, por exemplo, que chega e peite o Gabigol, porque, desculpa, Kleber, o Gabigol não tá satisfeito no Flamengo. Ele no banco do Pedro. Ele tem daquele status de ídolo, mas ele praticamente não joga. Se ele chega no Palmeiras, joga com o pé nas costas. Mauro, ele veio pro Palmeiras? Em janeiro. Não, mais fácil em janeiro do que agora, né? Palmeiras, noticiário de hoje, o Palmeiras ofereceu já um pré-contrato pro Gabriel. O Gabriel termina o contrato dele com o Flamengo no fim do ano. Então, por agora, está encaminhada uma vinda do Gabriel ao Palmeiras. Hoje em janeiro. Em janeiro. A não ser que as duas diretorias cheguem a um acordo, o Flamengo peça uma compensação e o Palmeiras... E o Abel vai cortar a crista dele, para ele não fazer Eu também acho, e ele vai jogar, é uma grande oportunidade. E é jovem tá saindo, ainda, 27 anos. Ele está saindo de um time super campeão para ir para outro momento, para ir para o outro time super campeão do Brasil. São os dois times que ganham tudo e mais um pouco.
Não tem. Só se ele tiver um surto de rei do futebol para falar que para chegar aqui e querer sentar na janelinha, como diria Romário. E o Flamengo vai investir pesado para trazer novos reforços nessa janela de transferência. E o Flamengo fez proposta oficial para contratar Claudinho do Zenit. Na mira desde o ano passado, o meia volta a ser oferecido pelos empresários. O Flamengo se interessa e apresentou uma oferta para o clube russo. Representantes do meia, de 27 anos, ofereceram novamente o jogador ao Flamengo, que abriu conversas com os russos e fez uma primeira proposta semelhante aos valores oferecidos do ano passado. Em julho de 2023, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Mas o Zenit pediu cerca de 20 milhões de euros, cerca de mais de 107 milhões de reais na época. O interesse do Flamengo em Claudinho não é novo. E o próprio jogador já manifestou algumas vezes a vontade de defender o clube. Uma maior visibilidade para voltar à seleção brasileira foi colocada na mesa pelos dirigentes rubro-negros como forma de sedução para ter Claudinho. Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. O meia conquistou 3 vezes o campeonato russo, 2 Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia, além de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato russo na temporada 2021-22. O contrato com o Zenit é válido até o meia de 2027. Sempre intransigente. A partir de agora, a impressão que se dá é de que o clube russo, enfim, topa negociá-lo. Inclusive, já está buscando substitutos, tem negociação avançada com um jogador que pertence ao Torino exatamente para a mesma função. Proposta, a primeira oferta que o Flamengo fez nessa janela nos últimos dias foi de 15 milhões de euros. O Zenit pede 20 milhões de euros. Os clubes tentam se acertar em relação a um valor de bônus que poderia aproximar a oferta da pedida. Há quem garanta que os representantes do Claudinho estão na Rússia. Não é verdade. O Guilherme e o Fernando Garcia trabalham no Brasil em parceria com o Flamengo na tentativa de costurar esse acerto. Não deve ocorrer antes do jogo de sábado. No sábado, o Claudinho quer vir. Tá muito afim de vir. E ele quer jogar no Flamengo, ele já se decidiu. Entre Flamengo e Claudinho já acertou alguns dias. Algumas semanas, para ser mais preciso. Mas o Claudinho tem com o Zenit a final da Supercopa da Rússia, marcado para sábado contra o Krasnodar. A tendência é que esse acordo saia. Só para completar, para que o torcedor do Flamengo tenha a oportunidade de saber também, há uma especulação grande de que o Paquetá possa ser contratado. A chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Primeiro porque o West Ham não topa emprestá-lo, só aceita vendê-lo. Gastou 60 milhões de euros. O Flamengo não tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. Para completar, estamos diante de um risco iminente de uma punição das mais pesadas ao Paquetá. Então, qualquer investimento, por mais que o Flamengo faça esforços, me parece absolutamente maluco. Mas você poderia colocar exatamente naquela questão do Gabigol. Você contrata com a cláusula contratual de que... E os 60 milhões que você está pagando? Não, você não paga os 60. Mas o West Ham não vai liberar. O West Ham não. Eu só pago se ele, na Suprema Corte Arbitral, ele não tiver nenhum tipo de impedimento. Aí você coloca essa cláusula. O West Ham vai falar, não, obrigado. Mas o Flamengo não tem 60 milhões de euros para pagar nem pelo Paquetá, nem pelo Haaland. Então, a questão não é da escolha do jogador, é do tamanho do dinheiro. Gostei do Haaland. Não, mas que é pior que o Pedro. Né? Que é pior que o Pedro. O Haaland é pior que o Pedro. E olha, se você tem na seleção brasileira um Pedro, em qualquer uma daquelas 2 partidas que você citou, contra a Costa Rica principalmente, você poderia ter tido um resultado diferente. Falei com pessoas muito próximas ao Claudinho, meia do Zenit, que teria sido oferecido pelo seu empresário ao Flamengo. O negócio é o seguinte, tá? Diante de tudo que eu falei e com pessoas muito próximas mesmo ao jogador, que sabem do dia a dia do jogador, que conhecem o jogador, que conhecem o staff do jogador, a informação que se tem, e aí eu não estou fazendo achismo, não estou falando o que eu acho, o que eu penso, é informação, tá? O Claudinho quer jogar no Flamengo. A vontade do Claudinho nesse momento, de acordo com pessoas bem próximas a ele, porque eu vi a notícia que ele teria sido oferecido, a notícia não foi minha, mas depois que eu vi essa notícia, eu comecei a procurar, eu sabia que a gente conhecia pessoas em comum, e a informação que eu tenho nesse exato momento é a de que o Claudinho tem muita vontade de jogar no Flamengo, é a de que o Claudinho quer sim sair
vir do futebol russo para defender o Flamengo, só que também a informação que eu tenho é que não é tão fácil essa situação para o Claudinho jogar no Flamengo. Claudinho é titular da equipe russa, do Zenit, só que ele vem sendo muito criticado nessa temporada pela imprensa russa. O Claudinho não vem sendo uma unanimidade como ele era antes. O Zenit teria mais boa vontade de liberar o Claudinho para o Flamengo. Então aí junta a fome com a vontade de comer. O Claudinho sempre quis jogar no Flamengo. O Claudinho sempre teve essa vontade de jogar no Flamengo. Mas o Zenit dificultava, o Zenit não liberava e dessa vez o interesse do Zenit, provavelmente, se a proposta for boa. Por quê? Porque o Zenit já procura um jogador para a posição do Claudinho. Então o Claudinho quer jogar no Flamengo, ele é um jogador que já interessou ao Flamengo várias vezes o Flamengo já foi atrás do Claudinho e esbarrou na vontade do Zenit de liberar o jogador, mas parece que dessa vez o Zenit vai liberar. E pelo que eu conversei com pessoas próximas ao Claudinho, o Claudinho quer jogar no Flamengo. A vontade do jogador ajuda? Ajuda. Mas nessas situações com clubes árabes, com clubes chineses, com clubes russos, é um pouco mais complicado, porque esses clubes não costumam muito escutar o jogador, escutar a vontade do jogador. Então, é um dos reforços que entram em pauta no Flamengo. Falar que não, tô mentindo. Acho que o futebol brasileiro hoje tem se destacado bastante e grandes atletas estão indo para a seleção. Então, acho que o campeonato russo não está favorecendo muito hoje em dia, porque não está jogando Champions League, nem um campeonato internacional, só o local mesmo. Eu acho que sim, acho que aproximaria um pouco mais, mas também não desmerecendo nenhum campeonato, pelo contrário. Acho que lá na Rússia eu consegui também ir para a seleção, fui convocado, então vou continuar fazendo meu trabalho e se for para a seleção também. Claudinho, você falou que é um sonho jogar no Flamengo. O Flamengo que sondou. A minha pergunta é a seguinte: existe é isso que eu queria perguntar. Existe a palavra na minha boca. Então vamos lá. Eu entendi errado ali. Eu entendi você falar que seria um prazer, um sonho. Né? Eu acho que todo jogador tem um sonho de jogar em um time grande e o Flamengo é um deles. Então fala de você, então. Já que você me deixou, o cara te deixou, fala você agora. Não, como eu falei, eu acho que todo jogador tem um sonho de jogar em time grande. O Flamengo não tem nem palavras pra falar, né? Então, se eu falar que eu não tenho vontade de jogar, é mentira. Mas tem outros times grandes também no Campeonato Brasileiro, então não posso desmerecer alguma equipe. Só que sim, tem possibilidades, né? Todo mundo fala, então se um dia for para acontecer, que seja bom para mim, que seja bom para o Flamengo, para minha atual equipe, também seja uma saída leve, sem muito transtorno, então seja uma coisa boa para todo mundo. Mas o que teve de verdade na janela passada? O que teve de verdade? Cara, teve bastante conversa sim, conversar com o meu empresário, conversaram comigo também, teve proposta. Acho que o Zenit acabou não aceitando a proposta que o Flamengo fez, mas teve proposta. Aí agora dessa janela eu não posso falar porque até não chegou nada até mim, então não posso falar muito, mas da última sim. Tá aí, nação, será que vai mesmo acontecer essa negociação que virou uma novela, né? Porque na janela passada o Flamengo fez a proposta, não deu certo, o Zenit andou pra trás, como o Claudinho mesmo falou. E agora parece que o Flamengo decidiu de vez comprar o Claudinho, hein? Decidiu chegar lá junto e falar o seguinte: ó, eu quero o Claudinho, quanto é? Pum, vou pagar. Parece que vai acontecer. Meus amigos, vou dizer uma coisa pra você, hein? Muita gente falou que o Flamengo não iria se reforçar muito nessa janela de transferência, mas parece que o Flamengo tá com força máxima para trazer reforço de peso, que na minha opinião o Claudinho é um reforço de peso sim pro Flamengo. E tem o Marcos Antônio também, que pode chegar a qualquer momento, já tá praticamente apalavrado com o Flamengo, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas e aí?
coloca nos comentários a sua opinião. A gente vai ficar de olho, nós vamos trazendo as informações para vocês. Por isso, nação, fica ligado no canal, ó, e nos ajude a chegar nos 300 mil inscritos. Estamos mais ou menos com 258 mil inscritos, pessoal. Mas nós somos Flamengo, todos aqui torcemos pro mesmo time, trazemos as notícias para vocês. Então dá aquela moral no nosso canal. É só você compartilhar o vídeo, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever e se você não é inscrito, convido, faça parte, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, uma ótima terça-feira. Tamo junto, nação, ó. Tamo junto. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.